Capítulo 41. 3 Hebreus na fornalha. Deus deu a Nabucodonosor o sonho da grande estátua para que ele pudesse compreender a relação com seu reino teria com o reino do céu. Por intermédio da interpretação do sonho, ele entendeu de forma clara de que maneira o reino eterno de Deus seria estabelecido. O Deus dos céus estabelecerá um reino que destruirá todos esses reinos, e esse reino durará para sempre. Daniel capítulo 2, verso 44. O rei reconheceu a Deus ao dizer a Daniel: o seu Deus é o Deus dos deuses e aquele que revela os mistérios. Durante algum tempo, Nabucodonosor foi influenciado pelo temor do Senhor. Porém, seu coração ainda não tinha sido purificado da ambição mundana e do desejo de exaltação própria. Cheio de orgulho, ele deixou de honrar a Deus e voltou a adorar ídolos com ainda mais devoção do que antes. As palavras "Tu és a cabeça de ouro" causaram profunda impressão na mente do rei. Tirando vantagem disso, os sábios do reino sugeriram que ele fizesse uma estátua semelhante àquela que ele tinha visto no sonho e a construísse em um lugar onde todos pudessem admirar a cabeça de ouro que simbolizava seu reino. Muito satisfeito com a ideia, ele decidiu ir além. Não construiria uma estátua com materiais cada vez menos preciosos até chegar aos pés, mas a faria toda de ouro, simbolizando com isso que o seu reino seria indestrutível e poderoso para sempre. A ideia de ter um reino que durasse para sempre deixou o rei fascinado, ainda mais porque até então nenhuma nação da terra tinha sido capaz de resistir aos seus exércitos. Ele se esqueceu da atuação extraordinária de Deus, relacionada ao sonho da grande imagem de que, por sua misericórdia, os grandes homens de seu reino tinham sido salvos de uma morte terrível e vergonhosa. Assim, Nabucodonosor e seus conselheiros decidiram fazer de tudo para exaltar Babilônia como uma nação superior às outras. O plano era que a interpretação de Daniel fosse rejeitada e esquecida e a verdade distorcida. O símbolo que Deus escolheu para revelar os acontecimentos importantes do futuro seria utilizado para esconder o verdadeiro conhecimento que ele desejava que o mundo recebesse. Satanás sabia que a verdade sem mistura com o erro é uma força poderosa para salvar, mas quando é usada para exaltar ou se torna uma força para o mal. A glória eterna de Babilônia. De seu rico tesouro, Nabucodonosor fez uma imensa estátua de ouro, semelhante à que ele tinha visto no sonho, com exceção de um detalhe: o material que era feita. Os caldeus, até então, nunca tinham feito algo tão impressionante como aquela estátua majestosa. E não é de surpreender que, em uma terra onde a adoração de ídolos dominavam por toda parte, aquela estátua tão valiosa, construída na planície de Dura, fosse consagrada como um objeto de adoração. No dia da dedicação, o rei ordenou que todos demonstrassem sua suprema lealdade à Babilônia, curvando-se diante da estátua. Uma vasta multidão de todas as nações, povos e línguas se reuniu. Daniel capítulo 3, verso 4. Ao som da música, todos prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro. Os poderes das trevas pareciam ter finalmente vencido, relacionando de uma vez por todas a adoração da estátua de ouro com as formas de idolatria já reconhecidas como religião do país. Com isso, Satanás esperava frustrar o plano de Deus de abandonar todas as nações por meio de seu povo cativo em Babilônia. Mas Deus decretou que as coisas acontecessem de outra forma. Nem todos se ajoelharam diante de símbolo idólatra do poder humano. 3 homens decidiram firmemente não desonrar ao Deus do céu. O seu Deus era o Rei dos Reis, eles não se curvaram a nenhum outro.
Alguns sábios que tinham ciúmes dos amigos de Daniel foram contar a Nabucodonosor que eles haviam ousado desobedecer à sua ordem. Há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesague e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. O rei tenta pressionar os hebreus. O rei ordenou que os homens fossem levados perante ele. Apontando para a fornalha em chamas, lembrou-lhes o castigo que os esperava, se insistissem em desobedecer à sua vontade. Mas os hebreus deram firme testemunho de sua fidelidade ao Deus do céu e de sua fé em seu poder para livrá-los. Enquanto os 3 hebreus estavam diante do rei, Nabucodonosor se convenceu de que eles possuíam alguma coisa que os outros sábios não tinham. Ele decidiu dar a eles outra oportunidade. Se eles apenas se juntassem aos outros na adoração da imagem, tudo ficaria bem. Mas, se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? As ameaças do rei foram em vão. Olhando com tranquilidade para a fornalha, os 3 hebreus responderam: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. A fé dos 3 amigos ficou ainda mais forte ao declararem que Deus seria glorificado ao libertá-los. Com decisão e firmeza, resultado de sua total confiança em Deus, eles acrescentaram: Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. O rei ficou com muita raiva. Ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego, representantes de um povo escravo e desprezado, que o seu semblante mudou. Ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal. Mandou também que homens fortes de seu exército amarrassem os adoradores do Deus de Israel. Então, os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. E as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesague e Abednego. Deus na fornalha. No entanto, assim que as testemunhas do Senhor foram jogadas na fornalha, o Salvador se revelou a eles em pessoa, e junto com eles andava no meio do fogo. Na presença do Senhor, do calor e do frio, as chamas perderam sua capacidade de queimar e destruir. Do seu trono real, o rei observava tudo, esperando ver os homens que o haviam desafiado serem completamente queimados. Mas seu rosto ficou pálido ao descer do trono e olhar com mais atenção para dentro das chamas ardentes. Alarmado, ele perguntou: Não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo. E o 4º se parece com um filho dos deuses. Como aquele rei pagão soube reconhecer a fisionomia do Filho de Deus? Os hebreus escravos em Babilônia tinham representado a verdade diante do rei por meio de sua vida e de seu caráter. Quando lhes perguntavam a razão da sua fé, eles respondiam sem vacilar, ensinando aos que estavam ao seu redor a respeito do Deus a quem adoravam. Eles tinham falado de Cristo, o Redentor, que um dia viria. E ao ver uma 4ª pessoa no meio do fogo, o rei logo reconheceu ser o Filho de Deus. Esquecendo-se da sua própria grandeza e dignidade, Nabucodonosor gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos de Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram diante da vasta multidão, e todos viram que eles estavam ilesos. A presença de seu Salvador os protegeu de sofrer qualquer mal.
Apenas as cordas que os amarravam foram queimadas. A grande estátua, construída com tanto luxo, foi esquecida. Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei reconheceu humildemente que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas e prestar culto e adorar a outros deuses, que não fosse o seu próprio Deus. Nenhum outro Deus é capaz de livrar ninguém dessa maneira. O rei de Babilônia procurou espalhar entre todos os povos da terra a certeza que passou a ter de que o Deus dos hebreus era digno da máxima adoração. E Deus se agradou dos esforços do rei em tornar sua confissão real conhecida por todo o reino de Babilônia. Ao libertar seus servos fiéis, o Senhor declarou que se coloca ao lado do oprimido e repreende todos os poderes terrestres que se rebelam contra a autoridade do céu. Naquele momento de grande provação, os 3 hebreus se lembraram da promessa. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não os encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. A notícia de seu maravilhoso livramento foi levada a muitos países pelos representantes das diversas nações que Nabucodonosor tinha convidado para a dedicação da estátua. Tempo de angústia como nunca houve. As lições a serem aprendidas com o que aconteceu na planície de Dura são muito importantes. No tempo do fim, muitos servos de Deus serão humilhados e maltratados por pessoas dominadas pela inveja e pelo fanatismo religioso. Elas ficarão iradas especialmente contra os que santificam o sábado do 4º mandamento e, por fim, um decreto universal declarará que elas merecem morrer. O povo de Deus deve deixar claro que nada é capaz de forçá-lo a concordar, no mínimo que seja, com um culto falso. Para o coração fiel, meras leis humanas são insignificantes diante da palavra do Deus eterno. Ele obedecerá à verdade, mesmo que o resultado seja a morte. O Senhor operará com grande poder em favor dos que ficarem firmes pelo que é certo. Aquele que andou com os hebreus na fornalha, em chamas, estará com os seus seguidores em qualquer lugar onde estiverem. Durante o tempo de angústia, seus escolhidos ficarão firmes. Jeová se revelará em favor como Deus dos deuses. Daniel capítulo 2, verso 47. Capaz de salvar perfeitamente os que puserem sua confiança nele.